gente está começando agora a gravar a nossa aula, já cumprimentei vocês, a galera aí já chegou, e a gente está começando hoje uma discussão sobre a história do negro no Brasil, certo? E a gente vai conversar hoje, segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020, e na semana que vem, no nosso encontro, no dia 28, também segunda-feira, nós vamos voltar a falar desse assunto. Hoje a gente vai começar essa conversa sobre a história do negro no Brasil e vamos concluir semana que vem. Concluir porque na semana que vem eu vou direcionar um trabalho que vocês vão fazer ao longo do mês de outubro para a gente poder entregar no início de novembro, o mês da consciência negra, ok? E para nós começarmos essa nossa conversa, eu quero iniciar com uma reflexão, né? Uma reflexão com vocês sobre as verdades, as mentiras sobre a história do negro no nosso país, ok? Então eu coloquei aí para vocês a princípio algumas imagens, tá certo? O título do nosso assunto de hoje, da nossa conversa de hoje, é Uma História Mal Contada. Por que uma história mal contada? A gente sabe, né, a gente estuda história juntos na nossa escola, nós sabemos que muitas coisas que foram escritas na história, elas não foram escritas de acordo com a verdade. Em determinados momentos, quem tinha o poder ditava o que seria escrito na história. E na história do negro existem muitas mentiras. E hoje nós vamos ter uma reflexão sobre isso. Por isso, nosso título, Uma História Mal Contada. Desde os tempos da escravidão, desde a África, passando por toda a história do negro no Brasil até chegarmos à atualidade, ok? Por que nós estamos parando o assunto que nós estávamos estudando, para falarmos um pouquinho da história do negro? Primeiro, porque nós somos um país afrodescendente. A população brasileira ela tem na sua genética, na sua cultura, na sua religiosidade, em todas as áreas da vida do brasileiro, a história e a cultura dos povos africanos e dos seus descendentes estão presentes. Nós somos um povo afrodescendente. A gente às vezes acha que afrodescendente é somente aquele que tem a pele negra, e não é. Afrodescendente é aquele que, independente das suas características físicas, tem um ancestral africano. Ou seja, praticamente todos nós brasileiros temos um ancestral africano. E além de devermos pensar e buscar conhecer essa história, porque é a nossa história, existe também uma orientação legal. No Brasil, no ano de 96, foi criada a LDB, que é essa lei aqui, Lei 9394 de 96. Essa lei, ela determina como funciona a educação no Brasil, desde a educação infantil até o curso superior. Tudo que acontece na educação no Brasil tem que seguir essa lei. Dentro dessa lei, foi criado um espaço, lá em 2003, para que se falasse da história e da cultura dos povos africanos. E quando chegou em 2008, essa lei sofreu uma nova alteração. Ela foi modificada pela Lei 11.645, no dia 10 de março de 2008, incluindo não só a obrigatoriedade do estudo da história dos povos africanos, da cultura afro-brasileira, mas acrescentou a indígena também. Então essa lei diz o seguinte, olha, no artigo 26A, da LDB, dessa primeira lei, mudou e agora vai ser da seguinte forma.
nos estabelecimentos de ensino fundamental, que é o nosso caso, é o caso da nossa escola, e do ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Semana passada, eu pedi uma atividade para vocês, levando vocês a perceberem como que a história do negro e do indígena faz parte do nosso dia a dia. Né? O foco foi o dialeto, o nosso vocabulário, e a culinária, já para começar a envolver vocês nesse assunto. E, continuando a Lei 11.645. O conteúdo programático, quer dizer, aquilo que a gente estuda durante o ano, a que se refere este artigo, incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira. Ou seja, em todas as matérias estudadas, em todos os componentes curriculares, precisa de se incluir toda a história e a cultura, né, envolvida na nossa formação como povo brasileiro. E aí no artigo, no parágrafo 2º dessa lei, diz o seguinte: os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, que eu acabei de ler, todos os componentes curriculares: português, matemática, história, geografia, ciências, educação física, ensino religioso, arte, enfim. Em especial em todos os componentes, mas principalmente nas áreas de educação artística e literatura e história brasileiras. Então, arte, literatura e história são os principais nesse trabalho de estudar a história do negro e a história dos povos indígenas, ok? O nosso foco agora é a questão dos povos de origem africana, a presença do negro na nossa cultura. E a gente vai começar a nossa reflexão, então. Eu falei da lei para vocês entenderem o porquê de a gente ter parado o assunto que nós estávamos estudando, abrir esse parêntese para inserir esse assunto aí, para a gente ter tempo de produzir um trabalho bacana para estar expondo em novembro. Mas o trabalho, o que realmente vai ser feito, eu vou explicar para vocês na semana que vem, ok? Então, por isso, nesse mesmo horário, semana que vem, a gente vai se encontrar de novo aqui nessa sala virtual para discutir sobre o trabalho, beleza? Bom, durante a vida de vocês já ouviram muitas histórias, certo? Com certeza, lá na educação infantil, nos anos iniciais, os professores contavam muitas histórias para vocês. Talvez em casa também alguém contava história para vocês. E aí eu vou fazer uma pergunta, né, por conta da gravação, não preciso de responder no áudio, mas responde para você mesmo. Coloquei essa imagem aqui, de uma história muito conhecida. Olha que eu sou mais velho que vocês, e quando criança eu ouvi essa história na escola. Da Chapeuzinho Vermelho. Quando vocês estão estudando, né, principalmente lá em língua portuguesa, literatura, vocês aprendem sobre os elementos que fazem parte de uma história, de uma narrativa. E quando a gente tem uma narrativa de uma história, de um contexto, de pessoas envolvidas, geralmente a gente tem o personagem principal. O personagem principal é aquele que a história acontece em torno dele. Quem é a personagem principal da história Chapeuzinho Vermelho? Responde para você aí. Talvez alguém está pensando, nosso professor, fazer a gente entrar nessa sala para assistir uma aula de história, para perguntar quem é o personagem principal de Chapeuzinho Vermelho? Isso mesmo. Responde aí para mim. História da Rapunzel. Lembram daquela moça dos cabelos grandes que jogava as suas tranças e o rapaz subia para encontrar com ela na torre? Quem é a personagem principal dessa história? É a mulher má, a bruxa que aprisionou Rapunzel? É o príncipe? São os pais verdadeiros de Rapunzel?
Quem é o personagem principal dessa história? Branca de Neve. Branca de Neve. Muito conhecida também. Quem é a personagem principal dessa história? É a bruxa? É a maçã? São os anões? É o príncipe que vai beijá-la e despertá-la, trazê-la de volta à vida? Quem é a personagem principal na história da Branca de Neve? Essa aqui é legal, os 3 porquinhos. A casinha de palha, de madeira e de tijolo. Vocês lembram dessa? Nessa história a gente tem poucos personagens, né? São os porquinhos e o lobo. Quem são os personagens principais dessa história? São os porquinhos ou é o lobo? Parece uma pergunta idiota, vou voltar aqui. Parece óbvio. Por quê? Quando eu conto a história de Chapeuzinho Vermelho, é óbvio, se a história é de Chapeuzinho Vermelho, ela é a personagem principal. Outros personagens vão aparecer, outros personagens são importantes. A mãe, a avó, o lobo, o caçador, eles estão envolvidos no contexto da história do Chapeuzinho Vermelho. Eles fazem parte disso tudo, mas eles não são o centro da história. Tudo acontece em torno de quem? De Chapeuzinho Vermelho. Quando você olha a história da Rapunzel, fizeram agora uma nova versão, né? Minha filha já assistiu 1 milhão de vezes, eu esqueci o nome agora, mas fizeram uma nova versão da Rapunzel, muito bacana, eu já assisti com ela algumas vezes, mas Enrolados. Minha esposa lembrou ali agora, deu um gritinho e me avisou. Mas nesse contexto, a gente tem vários personagens na história de Rapunzel. Porém, quem ganha o destaque? Quem é o protagonista? A Rapunzel, porque é a história da Rapunzel. Quando eu falo na Branca de Neve, aí eu não consigo pensar na história Branca de Neve sem os 7 anões. Porém, o centro da história, a protagonista é a própria Branca de Neve. Vou repetir, porque quando eu conto a história de alguém, esse alguém tem que estar em destaque, tem que estar em evidência. Eu preciso de valorizar esse personagem principal. Os 3 porquinhos. A forma com que eles construíram as casas, a teimosia em fazer uma casa de palha. Eles são o centro da história. O lobo aparece, o lobo influencia em muito todo o contexto, né? Porque o lobo acaba derrubando as casas, mas o foco da história está nos 3 porquinhos. Porém, existe uma história que contaram pra gente que é diferente de tudo isso. Toda a história, meus alunos, que vocês ouvirem, olha o que eu vou dizer. Toda a história que vocês ouvirem, o personagem principal dessa história, ele tem o direito de ser o destaque. Mas na história do Brasil, existe uma história que nos contaram, como eu coloquei aí, nos contaram assim, porém, quando nos contaram essa história, tiraram do personagem principal o papel de protagonista, o papel de personagem principal. Pegaram a história do negro e colocaram o negro em segundo plano. A gente lendo os livros, a gente percebe isso. Mas eu vou mostrar para vocês que isso é verdade, que o nosso jeito de contar a história do negro no Brasil é um jeito equivocado, porque coloca o branco como personagem principal na história do negro. Ok? E eu vou usar como referência algumas novelas que a gente assistiu ao longo da história. Nós, brasileiros, temos a cultura de assistir novela. Eu já faz um tempo que não acompanho, mas, no geral, a população brasileira é noveleira, gosta de assistir as novelas. Então, eu coloquei a imagem desses personagens aí, não sei se vocês vão se lembrar. Essa novela passou no horário das 6 na TV Globo e depois foi reprisada, me parece que vale a pena ver de novo. É a história de Sim a Moça.
É uma história que acontece no interior do Brasil, na época da escravidão, mostrando a formação dos quilombos. O que eram os quilombos? Eram comunidades formadas por negros que fugiam lutando contra a escravidão. Então eles deixavam as fazendas onde eles viviam como escravizados, né, e se refugiavam geralmente num lugar de difícil acesso, num lugar perto de rios caudalosos, ou entre montanhas, ou no meio de uma mata muito fechada, para dificultar que os capitães do mato chegassem ali e os aprisionassem novamente e os fizessem viver como escravizados mais uma vez. Então a novela mostra os quilombos e isso realmente existiu. Mas o equívoco está no seguinte: na novela, os negros que fugiam para o quilombo, eles só conseguiam fugir com a ajuda desses personagens brancos. Existiram alguns brancos, como esse rapaz, jovem que saiu para estudar, que teve a mente aberta. Houveram muitos jovens brancos que estudaram, porque nós sabemos que o conhecimento, o estudo, abre a nossa mente. E quando voltaram para as fazendas de seus pais, eles ficaram contra a escravidão. Porém, quando eu tenho uma novela contando a história do negro, eu apresento que o negro, a mensagem que a novela passou é a seguinte: o negro só conseguiu resistir à escravidão, o negro só conseguiu se rebelar contra a escravidão, o negro só conseguia chegar no quilombo porque tinha um branco inteligente e capaz fazendo isso por eles. Estão entendendo? Na história da Chapeuzinho Vermelho, ela é a personagem principal. Quando eu assisti a novela que falava da história do negro, o personagem principal eram 2 filhos de fazendeiros escravistas. Certo? Existiram jovens como esses? Vou repetir. Existiram, mas foram minorias. A luta do negro contra a resistência foi 99% sozinha, o negro lutando por si. Mas quando nos contaram essa história nas novelas, fizeram a questão de colocar o negro em segundo plano. A novela Escrava Isaura, por exemplo, muita gente assistiu. Tem uma versão bem antiga dela e depois ela foi feita de novo pela TV Record, né, com essa atriz aí, a Bianca Rinaldi. É uma história muito comovente. Todo mundo sentia a dor dessa escrava, a escrava Isaura. Todo mundo tinha dó do assédio que a escrava Isaura sofria, né, por Leôncio, filho do senhor da fazenda. Ela foi criada com todos os caprichos, os mimos, né, pela senhora Gertrudes, a esposa do senhor da fazenda, né, do comendador. Então, nós temos aqui, você pode dizer assim, professor, mas nessa novela, a escrava Isaura foi a personagem principal. Foi sim. Mas quem era essa escrava Isaura? Branca, vestida como sinhá, falava alguns idiomas, tocava piano, era a cópia fiel de uma filha de um barão da época. Uma escrava Isaura que nada tem a ver com as grandes mulheres, com as fortes mulheres negras escravizadas. E é tão absurdo a nossa mente, pessoal. Por que eu estou começando essa conversa falando das novelas? Porque olha como que é a nossa mente. Quem assistiu a novela, quem não assistiu, depois procura no YouTube alguns vídeos dessa novela para ver e ter noção. Aqui a gente tem a escrava Isaura, branquinha, como sinhá, o Leôncio, que vivia assediando a escrava Isaura, e aqui a gente tem a Rosa. A Rosa, ninguém tinha pena da Rosa. A Rosa era fogo na roupa. Ela implicava com a Isaura, ela armava as coisas. Mas quem era a Rosa? A Rosa foi uma menina
que viu a mãe ter os dentes arrancados da boca, porque o dono da mãe dela, o dono entre aspas, né, porque a gente está falando de gente, mas eles se viam como donos, teve um caso com a mãe dessa escrava Rosa, da qual nasceu a Rosa. A Rosa é filha do senhor, com uma escrava, e a mulher desse senhor, por ódio da mãe da Rosa, por ter sido traída, né, porque era muito comum os donos de escravos abusarem sexualmente das suas escravas, mandou arrancar os dentes da mãe da Rosa e ela morreu. A Rosa é uma menina rejeitada, revoltada, uma escrava. A Rosa era uma escrava que não tinha as características da Isaura. A Isaura era uma escrava, mas era uma sinhazinha. Quando a gente assistia a novela, podem perguntar para os pais de vocês. Ninguém gostava da Rosa. Quando a Isaura era castigada, todo mundo sentia pena da Isaura. Mas quando você via a Rosa ou um negro sendo castigado, às vezes a pessoa até ficava revoltada. Mas quando a Isaura era assediada, a revolta era maior. Ver a Isaura branquinha, vestida de sinhazinha, ser maltratada, causava muito mais revolta do que ver o negro lá no tronco sendo maltratado. Porque o jeito que tem sido contada essa história, parece que isso ficou na nossa mente, que o tronco já era o lugar do negro. Por isso que eu quis começar essa discussão com as novelas, para a gente pensar. Sabe, quando a gente assistia, eu falo isso por mim, eu via alguns capítulos, quando a gente via a Isaura sendo assediada, aquilo dava uma revolta. O sofrimento da Isaura parecia ser muito maior, porque ela não nasceu para aquilo. É isso que estava na nossa mente. Quando a gente via o negro no tronco, causava revolta, mas pelo jeito que a história foi contada, parece que o sofrimento dele é menor, porque ele nasceu para aquilo. Tanto que eu luto muito com a palavra escravo, para a gente trocar esse termo escravo por escravizado. Escravo parece que a pessoa nasceu daquele jeito, parece que aquilo é dela, e não é. Ninguém nasce escravo. Mas durante a história da humanidade, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, muitos de nossos, né, seres humanos como nós, foram forçados a viver como escravos. Então eles não eram escravos, eles foram escravizados. Né? Então a gente tem uma novela que trata da escravidão, mais uma, em que a personagem é uma branca. Quando contaram a história de Chica da Silva, depois procurem na internet para vocês lerem um pouquinho sobre Chica da Silva. Chica da Silva foi uma escrava, uma escravizada negra, que viveu em Minas Gerais, no auge da mineração, da extração, numa vila chamada Arraial do Tijuco, que hoje é a cidade de Diamantina, aqui em Minas Gerais. Eu estou falando aqui porque eu estou em Aimorés. Eu estou falando com alunos do Espírito Santo, mas eu estou na minha casa aqui em Aimorés. Então, gente, quando mostraram a história de Chica da Silva, que foi uma grande mulher, uma mulher ousada, corajosa, a novela mostrou sim. A novela mostrou esse lado da escravizada forte, que conseguiu ser a mulher do homem mais importante do Tijuco, né, o contratador João Fernandes. Ela conseguiu ser a mulher do homem mais poderoso do Arraial do Tijuco. Mas, o que foi feito nessa novela? Vocês podem perguntar para os pais de vocês, essa novela passava muito tarde, porque contou, sim, da força de Chica da Silva, mas apresentou ela como um pedaço de carne. Foi uma novela totalmente sensualizada, erotizada. Não mostrou apenas a força, a ousadia, a coragem dessa mulher, mas mostrou muito mais o lado sexual dela. Né? Apresentou uma grande mulher, mas na verdade como um pedaço de carne. E por fim, a gente teve a primeira novela brasileira com uma protagonista negra. A personagem principal dessa novela, Da Cor do Pecado, era
era a Preta, uma jovem maranhense. E ela era a personagem principal. Mas olha o título. Dia desses eu estava assistindo a entrevista com um sociólogo negro e ele estava falando exatamente do título que se deu a essa novela, Da Cor do Pecado. A gente teve a primeira novela com a protagonista, com a personagem principal negra. Mas olha o título, mostrando essa visão que se construiu desde a época do Brasil Colônia, né? De que as mulheres são mais sensualizadas, são mais erotizadas. A novela foi bacana, eu assisti na época, quando passou a primeira vez, de uma jovem lutadora, sonhadora, mas não deixou de ter esse sentido, tratar o negro como aquela cor sensual. Aí você fala, mas isso é legal, no auge dos hormônios, talvez tem gente aí pensando nisso. Mas não é. A nossa sexualidade não deve ser a nossa marca maior. Isso é nosso. A sexualidade é de cada um. Sabe? É algo pessoal. E quando a gente mostra isso, a marca de uma pessoa deve ser a sua garra, a sua determinação, a sua coragem de enfrentar a vida de frente, de correr atrás dos seus objetivos. A marca da vida deve ser o quanto aquela pessoa buscou, estudou, trabalhou para construir o que construiu. Mas não só nas novelas, nos próprios livros de história. Hoje, os livros estão com a mentalidade mais aberta, né? Nos últimos anos, agora houveram algumas mudanças com a BNCC. O livro que chegou para vocês esse ano é bem melhor, tem uma mente mais aberta. Mas mesmo nos livros de história, quando eu era aluno no ensino fundamental, trazia essa ideia de que o negro só conseguiu alguma coisa porque o branco fez para ele, né? E isso que eu quero mudar, essa mentalidade com vocês. Quando a gente fala do fim da escravidão no Brasil, por exemplo, na minha época de escola, quando o professor pedia para a gente fazer um trabalho sobre a abolição da escravatura, a gente não falava do negro. Quem era lembrado no dia da abolição da escravatura, era essa mulher, uma grande mulher, sim, a princesa Isabel, conhecida como a Redentora, por ter assinado a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, colocando fim à escravidão. A princesa Isabel foi importantíssima nesse contexto. Mas ela não foi a Redentora, certo? O negro lutou pela sua liberdade. A princesa Isabel assina essa lei em nome do pai dela. O pai dela estava viajando e na viagem dele ela ficou como regente, governando em nome dele. Ele estava ausente do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil no Império, né? E ela assinou aquela lei porque ela tinha uma mente aberta, sim. Mas por quê? O Brasil estava vivendo num ponto em que os negros que viviam como escravizados, eles já eram grande maioria da população brasileira, certo? Eles já estavam armados, eles já estavam organizados, eles já estavam rebelados e eles iriam conquistar a liberdade na força. E antes que fizesse isso, para que o governo saísse como aquele que libertou e não como o negro que conquistou, até para o negro não ter noção da força dele, antes que o negro tomasse essa liberdade com a sua força, eles assinam uma lei e começa a dizer, olha, nós somos os bonzinhos, o negro está livre porque nós libertamos. Mas isso é mentira, é mais uma mentira da história. O negro conquistou a sua liberdade, resistindo, lutando contra a escravidão. E é essa luta do negro que pressiona o governo a assinar um documento para pôr fim à escravidão. Ok? Então a princesa Isabel foi importante, a Lei Áurea foi importantíssima. Ela oficializa o fim
da escravidão no Brasil e torna isso um crime. Eu vou ler essa lei para vocês agora aqui, a cópia da lei. Mas por que o governo fez isso? Mais uma vez, não é porque era um bonzinho não, gente. É porque o negro havia mostrado que ele ia tomar a liberdade com a sua própria força. Tá bom? Então, vamos parar de olhar para a história do negro no Brasil com esse olhar preconceituoso de que ele só conseguiu, de que ele só alcançou a liberdade porque sempre tinha um branco bonzinho por trás. Não. Tudo que a população negra no Brasil conquistou é fruto de luta do próprio negro, certo? O negro é o personagem principal. E nós, como pessoas inteligentes, que estudamos, que buscamos o conhecimento, nós temos o compromisso de reescrever essa história, de contar essa história da forma correta, mostrando que o negro é o personagem principal da sua história. Tirarmos do branco o protagonismo da história que é do negro, tá certo? Eu vou ler para vocês, aqui eu coloquei uma imagem do documento oficial da Lei Áurea, né, a cópia que foi assinada pela Princesa Isabel, mas como a imagem é difícil de ler, eu vou ler para vocês aqui, olha. Lei número 3.353, de 13 de maio de 1888. Declara extinta a escravidão no Brasil. Vocês vão ver que as palavras estão escritas um pouquinho diferente, é porque eu copiei o texto do jeitinho que ele foi escrito. A língua portuguesa ela foi mudando ao longo do tempo, né? Então, a escrita está um pouco diferente, algumas palavras, de como nós escrevemos hoje. A princesa imperial regente, em nome de sua majestade, o imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos desse império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. É declarada extinta, desde a data dessa lei, a escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. O secretário de Estado dos Negócios, Comércio e de Obras Públicas e interino nos negócios estrangeiros, bacharel Rodrigo Augusto da Silva, do Conselho de Sua Majestade o Imperador, a faça imprimir, publicar e correr. Dada no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888, 67º da Independência e do Império, Princesa Imperial Regente. Essa é a lei que põe fim à escravidão no Brasil. Então, hoje, meus queridos, o que eu queria era trazer essa discussão para vocês. Né? A gente conhece muita coisa, todos os anos é trabalhada a consciência negra, mas a maioria do que a gente ouviu na história do negro, do afrodescendente no nosso país, a maioria daquilo que a gente ouviu coloca o negro em segundo lugar dentro da sua própria história. E hoje, o meu objetivo com vocês era trazer essa reflexão, pegando como base as novelas, né? Para a gente pensar e mudar. E o meu desafio é esse aqui, ó. Vamos conhecer melhor essa história e recontá-la buscando a verdade? Esse é o nosso desafio, tá bom? E aí, depois que a gente encerrar essa aula aqui na nossa sala virtual, a tarefa de vocês hoje vai ser a seguinte: eu vou enviar esses links no grupo da sala, tá certo? De 3 textos para vocês lerem hoje. O restante da nossa aula vocês vão tomar fazendo a leitura desses 3 textos, né, que falam sobre a vida do negro na África antes da escravidão e falam um pouquinho da resistência, de como o negro lutou contra a escravidão no Brasil. E aí, quando vocês lerem esses textos, sem pressa, vocês lerão procurando entender,
no caderno de vocês, não precisa escrever um texto enorme, mas eu quero que vocês anotem no caderno de vocês, depois da leitura, as principais formas com que o negro resistiu, aquilo que você entendeu, e vai registrar no seu caderno como que o negro lutou contra a escravidão aqui no Brasil. E na semana que vem, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Eu vou falar do processo que levou ao fim da escravidão, vou conversar sobre isso com vocês semana que vem, e vou explicar como que vai ser o trabalho que vocês vão fazer durante o mês de outubro para me entregar na primeira semana de novembro, ok? Muito obrigado por vocês terem estado comigo, tá bom? Nessa manhã, para a gente poder estudar, conversar, tá bom? E à medida que vocês forem lendo hoje os links que eu vou postar para vocês estudarem, vai anotando aquilo que é importante, tudo aquilo que o negro fez e foi importante para mostrar a força dele, para mostrar que, mesmo estando na condição de escravizado, o negro nunca se conformou, nunca aceitou isso. Vocês vão ler, né, eu estou adiantando aqui, que alguns chegavam ao suicídio. Por quê? Uma forma de dizer, olha, eu sou livre, eu sou tão livre que eu não aceito viver como escravo. Muitos fizeram isso. Eu sou o senhor da minha vida e eu decido colocar fim à minha vida, mas eu não aceito a escravidão. O suicídio era muito, muito grande. Depois eu vou postar alguns videozinhos para vocês também, para completar. Então, lembrem-se, a atividade de hoje, vocês lerão os textos que eu vou passar, vou mandar os links, e anotar no caderno um resuminho que vocês forem percebendo que é importante, e na próxima aula a gente continua esse assunto, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou aqui, né, para esclarecer. Não deixe de entrar em contato comigo. E para reforçar, aquele aluno que está com a tarefa atrasada, com as atividades atrasadas, ok? Coloque em dia, eu aceito que está atrasado. O importante é a gente correr atrás e alcançar os nossos objetivos, tá bom? Super abraço para vocês. Fiquem com Deus, muito obrigado pela presença e espero que essa reflexão possa chegar na mente, no coração de vocês, para a gente abrir um pouco mais a nossa mente e aceitar o desafio de conhecer melhor a história do negro no Brasil e começar a sermos os reescritores e os contadores da história real do negro no Brasil, tá bom? Abraço, pessoal. Fiquem com Deus.